adoração e adorador, e eu gostaria de trabalhar hoje com você a preparação para o culto em público ou o culto público. Nós vamos trabalhar hoje essa questão. Vou pedir aqui 2 voluntários para nos... Pode, depois tu fecha. Pelas conferências desse final de semana ali no Júlio Almeida. Começa amanhã à noite, então sexta, sábado e domingo, as conferências. Irmãos, façam um esforcinho. Para quem ainda não foi, não tem errada. Você pode subir aí na rua do hospital e fechar os olhos, né? Pode subir e fechar os olhos, que é lá no final mesmo, na própria avenida, né, de quem vai à direita. Não tem como você errar. Enquanto você vê luz, pode pisar no acelerador. Não há como errar mesmo. Por enquanto é um endereço muito simples de ensinar. Pois bem, vamos lá. Preparação para a adoração, né? Adoração pública ou em público, não interessa. Às vezes as pessoas, adoração pública, o que é isso? Nós temos a nossa adoração privada. Nós fazemos o nosso a sós com Deus, ou até aquele chamado culto doméstico, que ele é privado porque é relacionado ali só os membros da família. Então é uma adoração privada. O que é a pública? É aquela onde junta-se o povo de Deus e é aberto a quem queira estar para adorar. Então é uma adoração pública. Os nossos cultos, geralmente eles são chamados cultos públicos, porque qualquer pessoa que queira adorar pode participar, né? Resolveu, Salimar? Pronto, deu quanto? Deu 20, 30? Vamos lá. Miqueias 4:2 diz: irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos, de sorte que andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. Então aí uma convocação, né, para a adoração. O que nós queremos trabalhar? Aqui, alguns pontos, discutir alguns detalhes. E aí o irmão pode participar, você querendo falar, você vai levantar a mão e eu darei a oportunidade a você para nós discutirmos. Primeira coisa, lendo, o melhor modo de se preparar para a adoração em público é a adoração particular. Se não adoramos realmente a Deus em particular, então é muito difícil que possamos adorar só porque estamos, como diz o Velho Testamento, na Assembleia dos Santos. Ora, se eu não sou, vou usar aqui até uma expressão, condicionado para adorar particularmente, não vai ser a multidão de adoradores que vai fazer com que eu seja agora um adorador. Tá? Agora, se eu já tenho aquela habilidade de me concentrar, orar, tudo, adorar a Deus, mesmo que aquela concentração ali de adorador não esteja adorando, mas eu consigo adorar. Então a questão aí está no indivíduo, não na coletividade. Continuemos. Mas muitos crentes se enganam neste ponto, porque não entendem a verdadeira natureza da adoração. Os cultos de adoração
de uma igreja, hoje em dia, não são mais do que só torcida organizadas religiosas, ou seja, concentração de torcida. Nós não estamos aqui marginalizando, pegando todo mundo, mas a questão é que muitas vezes não passa disso aqui, ou assemelha-se muito a isso aqui. Num esforço de agitar as emoções, criar uma atmosfera espiritual, os pregadores se tornam chefe de torcidas, que pedem reação da multidão. Estamos transmitindo, não estamos? Bom, então deixa eu ser mais cauteloso. Ontem, num determinado lugar, eu estava conversando com um pastor e alguém nos chamou ali para uma espécie de adoração. E eu disse para ele, olha, eu não gosto desse tipo aí não. Porque a pessoa fica tentando forçar algo inexistente. E ele mesmo se torna até mentiroso, ali o animador, se torna até mentiroso porque ele quer forçar uma coisa que nem ele está realmente sentindo. E aí eu me senti incomodado, eu dei uma palavrazinha, mas a minha palavra é de fato de reflexão. Peguemos aqui o versículo 3, observe, o que nos traz, qual a lição nos traz, isso. Mas a questão é lá que a gente vê que o cara, ele não tem como fazer reflexão em cima do versículo, aí ele fica tentando forçar, aleluia, glória a Deus, louvado seja. E a gente fica perguntando, cadê a reflexão? Cadê o alimento? Cadê? Não sai nada. Aí eu disse, eu não gosto não, eu prefiro orar, vamos orar. Cara, vou fazer uma reflexãozinha aqui em cima do texto e não sai nada misturado com nada e um pouquinho mais de nada. Não, só besta para ficar. Então, assim, tem o cara está sendo um animador, um agitador, um animador de plateia. Quem está alegre com Jesus? Levanta a mão. Quem está alegre? Gente, você já tem que estar animado para adorar a Deus. É um indivíduo. Aí observe que geralmente ele está aqui na frente, aí o auditório está frio, então o que é que eu vou fazer para animar o povo? Aí, meu irmão, levanta aí, fica em pé. Agora, levanta a mão, assim. Você não já teve em alguma coisa assim, não? Porque tudo bem, você vê que já está com 1 hora de palestra e o auditório está cansado, aí você diz assim, meus irmãos, agora levante, vamos esticar os braços, as pernas, tal. Aí sim, você está para tirar o sono, despertar, mas querer jogar uma esfera espiritual onde não existe, por isso que a necessidade do adorador já ser um adorador. Bom, a congregação elevada há um frenesi emocional com gritos, aplausos, choro, riso e mãos erguidas. Isso é visto como sinal da presença de Deus. Depois o povo vai para casa achando que realmente adorou a Deus, quando na maioria das vezes foi só um caso de emoção. Foi isso. O que é adorar a Deus? É de fato uma concentração naquilo que é feito no culto, onde você entra em cada um dos detalhes. A leitura. Nós lemos Isaías capítulo 6. Olha o versículo 3, o versículo 8 daquela leitura, é magnífico. Mas às vezes nós passamos a leitura, ao término do culto, qual foi a leitura devocional feita? Não sei. 3 irmãos vieram aqui orar. O que foi? Sobre o que eles oraram? Não sei. Nós cantamos 2 cânticos aqui. Qual foram os cantos? Não sei. E o hino também não sei. O que foi que aconteceu? Eu estava boiando, flutuando, voando.
Porque se de fato eu mergulhei na leitura, tirei lições ali naquele momento de leitura, eu não vou esquecer a leitura, não. Qual foi a leitura? Isaías capítulo 6, do 1 ao 12. Entendeu? É isso. Bom, 2. Antes de irmos adorar em público, devemos confessar nossos pecados. É abominação a Deus quando tentamos chegar diante dele com formalidades vãs e pecados não confessados. Quais são essas formalidades? Te chega, prepara a garganta, a graça e a paz, meus irmãos, ou a paz do Senhor, a paz de Deus. Aí vai fazer aquela adoração, aquela oração que não é o comum da nossa entonação vocal, mas a gente entona uma voz: ó excelentíssimo Deus, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Aí a plateia vibra, né? Mas o cara está vazio, não é nada aquilo, né? São formalidades vãs. Veja bem, não estou dizendo que você não vai fazer uma saudação à igreja, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que tem que ser a sinceridade do coração. É isso que eu estou dizendo. Não estou criticando o que é feito, mas se o indivíduo está fazendo realmente com sinceridade. Vamos lá. Isaías, capítulo 1, do 12 ao 18, ele vai trabalhar exatamente esse fator de se apresentar diante de Deus de modo vão. Nossas orações em momento assim o aborrece. Tanto Isaías como lá no Salmo 66, 18, diz isso. Nossos cânticos se tornam detestáveis. Amós 5, 21 diz isso. A nossa audição se torna prejudicada, diz que é como comichões no ouvido. Jeremias, capítulo 23 e 28. Deus lá ele diz: eu estou cansado dos profetas que dizem, que falam no meu nome. Ele disse que estava cansado daquele culto, estava enfadado. Vamos lá. Portanto, devemos pedir ao Senhor para sondar nosso coração, mostrando-nos os pecados que estão lá. Se houver necessidade de arrependimento, vamos nos arrepender. Se houver necessidade de reconciliação com alguém, vamos resolver o assunto antes de darmos a nossa oferta. O próprio Jesus já disse isso, Mateus 5, 23, 24. Ou seja, não sermos nós a maçã podre no cesto. Vamos estar em dias. 3. Ao entrar, é uma progressão aqui, uma progressão. Começa lá na minha casa, no meu percurso, o que eu tenho que fazer. Agora já entrando no ambiente, no local, no templo. Ao entrar no templo, devemos ser pontuais. Muita gente ficaria horrorizada se chegasse tarde a um casamento, um concerto, um compromisso social. Mesmo assim, se sente livre para chegar atrasado a um culto de adoração ao Deus Altíssimo. Chegar atrasado, muitas vezes, indica falta de interesse e falha em reconhecer a importância da adoração. Tais pessoas, aparentemente, não esperam entrar na presença de Deus em nenhum sentido marcante. No domingo, geralmente o nosso compromisso à noite é com a igreja, é a expressão que nós usamos. Então, poderíamos trabalhar essa questão. É certo que, às vezes, nós vamos pegar um convidado, e aí o convidado sempre nos atrasa. E nós não vamos deixar o convidado só por um atraso de 10 minutos, porque o nosso interesse é que ele ouça, mesmo que seja a mensagem, mas trazê-lo. Ou alguma coisa assim. Tem que se fazer jus
o nosso atraso. Mas, pastor, fazer um atraso se faz justificado diante de Deus? Faz sim. Tá? Olha lá o samaritano. Por que não parou o levita? Por que não parou o sacerdote? E ali o texto é como se Jesus dissesse, olha, seria mais importante naquele momento ter feito o atendimento àquele homem que estava semi-morto. Então, há coisas que justificam. Até porque a adoração de Deus não vai deixar de ser dada pela minha ausência. E Deus não vai se tornar nem maior e nem menor pela minha adoração ou pela falta dela. Ele já é o que é e será. Bom, 4. Com certeza devemos entrar na casa de Deus com antecipação, de acordo com a promessa de Deus de que Ele se encontrará conosco lá. Jesus disse, porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Mateus 18, 20. A igreja do Novo Testamento é a casa de Deus. 1 Timóteo 3,15. É a morada de Deus em espírito. Efésios 2,20. Há um sentido especial no qual a presença de Deus habita na igreja, a assembleia. Olha, vamos compreender isso aqui. Quando nós falamos a igreja, não estamos nos referindo às 4 paredes, que é o nosso local de encontro da igreja. Isso é importante. Quando diz o Espírito está na igreja, ele está em mim, está em você. Não é aqui, morando nesse local, mas em nós. Então, quando a igreja se junta, e onde a igreja se junta, ela separa o lugar, ou seja, ela santifica o lugar para ser lugar de encontro com Deus. É a nossa presença, pelo Espírito que habita em nós, que santifica o lugar, não é o lugar que nos santifica. É muito interessante entendermos as palavras, talvez fica no ar aquilo que eu digo para você, porque assim, santificação, separação para Deus. Eu santifiquei esta garrafa só para o serviço de Deus. Implica dizer que eu separei essa garrafa para ser usado só em serviços de culto a Deus. Santifiquei, separei. Então, nós separamos o ambiente, ou seja, santificamos o ambiente. E a palavra santo significa separado, santificar significa separar a coisa. Então, nós é que somos a morada do Espírito Santo. Nós separamos este culto para que aqui os pregadores, os cantores ponham seu material e etc, etc. Mas ele, por si só, ele não é santo. Certo? Esse púlpito aqui são pedaços de ferro, pintado, tudo, um vidro, nada mais. Por quê? Porque muitas vezes nós temos essa tendência de colocarmos santidade nas coisas. Ele é útil enquanto servir para o trabalho do Senhor. Mas vai chegar um dia que a tecnologia vai ter, sei lá, um púlpito tipo um flutuante, que ele não precisa ter pé. Talvez você não vai ver, então o púlpito não vai estar colado não. Ele é suspenso, é tipo como se fosse um drone, né? O pregador vai para cá, ele acompanha o pregador. E esse aqui não vai servir para nada. Okay? Olha, gente, vocês estão só rindo de mim, dizendo que eu estou voando, mas não, preste atenção às coisas, o que é que aconteceu. Não? Antigamente a gente ficava segurando uma câmera para filmar. Hoje a câmera voa, o drone vai. Independente da altura que ele está, ele capta a voz lá. Olha aí, viu? Se tivesse falado isso há 30 anos atrás, esse aí é louco. Pois não é não. Tecnologia é essa que já, se quisesse fazer, mas vai ficar muito cara para uma igreja, né, ter um púlpito assim. Mas vamos lá.
Bom, então aí no penúltimo parágrafo do 4 diz: nem sempre percebemos sua presença, nem sentimos a atração do seu Espírito. Talvez seja porque deixamos de esperar com antecipação e vigilância confiante. Chegamos correndo ao culto às 18h30 e saímos correndo às 20h. Ou seja, nós chegamos tão aflitos no culto que a atmosfera espiritual da igreja não nos envolve. E uma pressa tremenda para término do culto e sairmos correndo, que nós não desfrutamos. É alguém que vai comer uma guloseima, um pudim às pressas. Bora. Ele não saboreia o gosto daquilo ali. Há algumas coisas que eu sou rápido, há outras eu sou lento. Uma delas é comer, né? Eu como bem devagarinho, saboreando. E se tem um suco gostoso de graviola, para mim tomar ele é uma dificuldade. Né? Mas tem outras coisas que é rápido, tem que fazer rápido. O culto é assim, é saborear cada parte do culto. Inclusive, o salmista ele diz para nós, aliás, salmista não, Salomão, lá no provérbio ele diz, que nós não temos que ter pressa para sairmos da presença do rei. Não te apresses em saíres da presença do rei. E é isso, saborear o culto. O que vai acontecer, nós não temos condições de modificar. Então é contemplar o Senhor. Para que chegarmos tão agitados e sairmos tão preocupados? O que você vai fazer na sua casa após o culto? Poucas pessoas têm o que fazer. Às vezes a gente senta e liga uma televisão e fica até tarde cochilando na frente de uma televisão, sem fazer nada. É aquela turma que o plano de amanhã é o mesmo de hoje. Nada. Então, fica aqui. 5. Ao entrar no lugar de adoração, devemos fazer com que a nossa mente se focalize em Deus e em sua palavra. Esta instrução vale todo o tempo, mas nos cultos da igreja devemos disciplinar especialmente a nossa mente contra as distrações. Satanás pode aparecer como um passarinho pronto para pegar a semente assim que for semeada. Ele descerá nas asas de acontecimentos atuais, esporte, negócio, gente, política, para pegar a semente preciosa da verdade. Temos que aprender que muitas conversas, antes e depois do culto, não levam à adoração. Cuidado para não colocar uma pedra de tropeço em sua frente e nas dos outros. Eu não gosto de sentar atrás. Às vezes eu fico no sentido de por ordem ali, não? Mas quem senta atrás dificilmente ele consegue adorar, porque tem sempre alguém na frente dele tirando-lhe a concentração. É um menino, é uma pessoa grande, é não sei o quê. E hoje, os dias atuais, inventaram de levar brinquedos para o menino ficar no templo, bolacha, biscoito, essas coisas assim. Aí é uma confusão terrível. Então você não consegue adorar. É como quem está trabalhando, quem está filmando, não tem tempo dele filmar e adorar. Quem está projetando, né? Às vezes ele está cantando, daqui a pouco você está preocupado aqui, procurando, você não fica concentrado naquilo ali. Então, de preferência, procure os primeiros lugares. E quando tem aquela pessoa que não sabe ficar concentrada no culto, quando ela sentar na sua frente, ali, espera um pouquinho, aí sai, vai cumprimentar ali o nonato, mas coisa nenhuma, você está mudando de lugar, não? Tá aqui, eita, chegou o perturbador de Israel. Aí fica um pouquinho,
não perceber, aí depois, Francília, aí vai lá, né, e tal, e fica ali, foge da frente, porque ele vai atrapalhar você. Tem os perturbadores de Israel, não? Os irmãos, geralmente, da Assembleia de Deus, eles trazem consigo uma tradição de chegar no templo, se ajoelhar, orar. Errado? Não. É uma cultura. Não é um mandamento que seja universal, mas eles fazem isso. Se ele compreende o que faz, ele faz correto. Se ele faz apenas para, vamos assim dizer, satisfazer uma exigência daquela sociedade, está sendo em vão. Não é que seja pecado, mas em vão. Porque, às vezes, nós fazemos o seguinte, o que é que nós fazemos? Nós normatizamos ações, onde nós exigimos de toda aquela sociedade, aquela norma. Por exemplo, vamos lá, na vida militar, quando se vai cantar o hino nacional, é em posição de sentido. Então, todo o grupamento ali tem que fazer isso. Se não fizer, ele vai pegar uma punição, ele está errado. Foi normatizado aquilo ali. Mas no âmbito religioso, nós também normatizamos coisas. Não vou falar denominação, mas há uma denominação que para você assumir o púlpito, pregar, tem que ser de terno. Estamos sendo filmados, eu não vou falar, mas pesquisa. Aí é o seguinte, você chega para pregar, você está de camisa, manga comprida, gravata, mas não está sem o terno. Aí você vai, lá tem um local onde tem vários ternos. Aí você põe um terno, cabe você, prega ali, aí depois você coloca o terno lá, porque pertence ali à coletividade. Mas, gente, mas por que para pregar tem que ser de terno? Será que uma camisa, manga comprida, tal, e uma gravata já não está mais do que alinhado? Ou mesmo que não tivesse essa gravata. Mas há uma normatização daquele grupo. Beleza. Estão errados? Não, é o grupo, eles normatizaram aquilo. Beleza. Não podemos marginalizar. Deixa fazer aquilo ali. Então é isso que nós temos que entender. Não são as normas exigidas pelo homem que vai fazer com que, de fato, as minhas ações sejam ou não de adoração. Não estou criticando, só estou dizendo que o grupo normatizou, cada grupo normatiza suas questões. Às vezes nós somos fanáticos, porque nós não entendemos o fator cultural de cada grupo, de cada sociedade, de cada pessoa. E aí somos fanáticos. Porque tem que ser da forma como eu aprendi, da forma como eu sou, e etc, etc. Já a adoração, eu não esqueci de você não. É porque se eu estou mais velho do que você, e se eu parar, eu não volto a lembrar mais o que é que eu estava falando, né? Mas o que é que acontece? Eu percebi aqui que nós fazíamos a ordem de culto, né? No domingo pela manhã mesmo. E tem alguns irmãos que ele vai dirigir o culto, mas na pastoral, ali no programa de culto, não tem como início do culto oração. Às vezes tem uma leitura, um cântico. Mas irmãos, agora vamos orar para começar o culto. Sabe o que é isso aí? Porque para ele entende que um culto não pode ser começado com um cântico. Um culto não pode ser começado com... O culto tem que ser começado por uma oração. Isso é misticismo, irmão. Tudo no culto equivale o mesmo peso. É para Deus. Se de repente nós começássemos um culto dizendo, vamos começar pelo ofertório. Sim, não é parte integrante do culto? De adoração do indivíduo a Deus, contribuir? Pode.
Mas nós fomos formatados, engessados. O culto tem que começar com oração. Se não começar com oração, não é culto. E agora, para tirar isso da sua cabeça? É aquela mesma coisa. Um dia eu perguntei aqui aos irmãos, por que quando você vai temperar comida com quiabo, você corta o rabinho do quiabo e joga fora? As irmãs não souberam responder, disseram, eu faço isso. Mas ninguém soube me responder o porquê que ela joga fora. Se a parte mais gostosa do quiabo é o rabinho dele. Me explique isso. Por que, irmã Lito, que você faz? Porque ninguém sabe, mas faz. Eu não tenho tempo para contar aquela ilustração dos macacos na gaiola, né? Pegar a banana, mas na outra oportunidade, aí você vai entender. Sabe que nós fomos condicionados pela a minha mãe, que me ensinou assim, que ensinou a minha avó, ensinou a minha mãe, que a minha bisavó ensinou a minha avó, e assim eu vou indo. E eu nunca paro para questionar e dizer, mas gente, mas por que eu estou jogando o rabinho do quiabo fora? Doraci. Voltando aí para o hábito, né? Ou cultura, como se diz. Uma vez eu fui convidado para pregar. Uma senhora, um culto de 80 anos, né? Aí eu fui convidado para pregar, era na Assembleia de Deus. Aí eu fui com essas calças aqui, de linho, né? A camisa de manga comprida. Aí quando eu cheguei lá, né? Aí chamaram a missionária para pregar, que eu levantei e o homem bateu assim no meu ombro. Aí disse que eu não podia pregar de calça, né? Aí eu disse, porra, eu tiro a calça. Aí, né, aí ele disse que ia conseguir uma saia para mim lá dentro. Eu disse, não, se eu não posso pregar com essa calça, eu vou embora, não vou pregar não. Aí conversaram lá e resolveram deixar que eu pregasse. Mas eu nem ia vestir a saia, que eu não sabia nem de quem era lá dentro. Pois preguei. Pelo contrário, não é a questão de dizer que está certo e que está errado. Nós estamos aqui querendo entender o que é a cultura. Ok? Cultura. Eu nunca tive dificuldade de adorar a Deus, independente do grupo ali, da denominação que eu estou, porque eu sei separar isso aqui, separar aquilo ali. Quando eu digo assim, que eu fico chateado, o cara usa o tempo, sabe, e fica querendo enrolar a gente, não tem conteúdo a mensagem dele, fica tendo. Eu fico zangado, eu queria aprender uma coisinha, algo diferente, uma meditação, mas fica enrolando a gente, aí eu não acho vantagem não. Enchendo linguiça, né? Fica. Daniele. Rapidinho, só porque você fala na questão da ordem, né, do culto de se iniciar, né, a questão que as pessoas ficam muito limitadas a essas questões. Eu, particularmente, eu acho muito bonito quando se inicia o culto com louvores. Eu acho maravilhoso. Na minha opinião, né? Sim. Já acho bem diferente, porém, eu acho maravilhoso. Por que não começar um culto com alegria e louvores, louvando e exaltando o Senhor? Para que melhor? Sim. Com animação. Então, estou falando isso para que os irmãos entendam que você não pode normatizar e dizer, é assim que Deus recebe o culto, na sua liturgia tem que ser assim, assim, assim. Não, gente. Tudo é adoração. Tudo é adoração. Tudo que você vai fazer no culto para Deus. É isso que nós temos que entender. Ok? Às vezes, a pessoa diz assim, agora nós vamos à parte mais importante do culto, a pregação. Será que é a parte mais importante? Porque a pessoa, ela pode muitas vezes, vamos para a parte mais importante, é aquele pregador ali que faz desagradar o auditório. Pregação ruim, todo mundo fica cochilando. Então,
que boa parte fica ali por educação. Então não foi a parte mais importante. Então não diga isso, tudo é importante, tudo equivale o mesmo peso. Agora é claro, num culto tem partes que se sobressaem. Já pensou, aquele dia que o louvor não acerta um? Rapaz, os músicos e os musicistas hoje, os cantores, os arclavos. Mas aí o pregador se deu bem naquela noite, uma mensagem viva, eficaz, todo mundo vibrou. Então, a mensagem foi a parte que saiu melhor do culto. Ou aquele dirigente que se enrola ali na hora do culto, tá, e a turma fica doida já que termine o culto, mas é para ele sair da frente. Vai-te embora. É isso. Mas vamos lá. 6, nós viramos a página, não é isso? Durante o culto, olha aqui, isso aqui é muito importante. Durante o culto, se houver hinos ou cânticos, tente se concentrar nas palavras e no significado espiritual deles. Cante com o espírito e também com o entendimento. Veja 1 Coríntios 14, 15. Muito interessante esse versículo, né? Muito interessante esse versículo de 14 e 15. Alguém pode ler esse versículo? 1 Coríntios 14, 15. Primeiras Coríntios 14, 15. Vanilma, pega bem o microfone, Vanilma, vai ficar melhor. Então, o que farei? Orarei com o Espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com o entendimento. Amém. Ok? Então, o que é que está dizendo? Meu espírito tem que estar absorvendo. Eu tenho que estar entendendo o que de fato está ali se cantando. Aí há uma conexão. O espírito vai ser alimentado. O entendimento vai ser alimentado. Então, Paulo, ele sempre cobrou essa questão de você entender o que você está fazendo. Você tem que entender. Culto racional. Veio na Catarina, o pastor Donaldo terminou o culto, aí ele pediu para, disse lá o hino, né? Tudo entregarei. Aí ele disse que ia pedir os irmãos que só abrisse a boca para cantar, observando as palavras, se você realmente fosse fazer aquilo, estivesse no seu coração, aquelas palavras e você ia pronunciar, mas se não fosse verdade, que você ficasse calado na hora de cantar, né? Aí ele começou, tudo, né? Aquele tudo entregarei. Ô, pastor, falou. Ninguém cantou, ele cantou sozinho o hino. Quando chegou nas últimas estrofes, ele estava chorando. Chorou de tanta tristeza, não é? Porque na realidade ninguém queria entregar a nada, imagine tudo. Eu coloquei um vídeo no grupo do WhatsApp ontem, que diz assim, ele queria ser do BOP, mas ficou reprovado no psicotécnico. Gente, que loucura é essa aí? Quem viu o vídeo? Esse vídeo aqui, ó. Nós tivéssemos na projeção, eu ia mostrar para você que loucura é essa. Se você não está no grupo da PIB, peça a irmã Vânia para lhe inserir. Veja isso aqui. Foi colocado ontem, né? Vou adiantar um pouquinho aqui. Olha. Eu queria atirar. Acaba. Aí faz como se fosse uma pistola e atirando na irmã. Pá, 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 pá. Que coisa é essa, meu Deus?
para ali a irmã e fica... Oxe, entendi aquilo ali. Sim, pode ser que eu aqui seja incrédulo, não sei, não sei. Não, acho esquisito aquilo ali, meu irmão. Sim. Aqui eu vou falar, porque você disse que a gente pode falar, se achar alguma coisa. Não, é dirigente que, às vezes, ele está para dirigir o culto, e ele dirige e também, ao mesmo tempo, ele é o pregador. Aí deixa cansativo as pessoas, porque quando o pregador vai assumir, ele já falou demais, já pregou o que não tinha que ele fazer. Outra coisa também é quando você é chamado à frente para orar, aí você vai ter que abrir a palavra de Deus para ler um versículo, alguma coisa. Do mesmo jeito é cantar. Aí você tem que pregar antes para depois cantar. Porque eu acho assim que cada um já vá fazer aquilo que você desejou no momento ali de fazer. Se você colocou o nome para louvar, um louvor individual, você vai louvar. Não é pregar antes para depois louvar. Se você vai orar, também não é para pregar antes, é orar. Vá direto no que você foi determinado para fazer. Pois é, eu até fui pregar ali no Engenho d'Água, e quando eu vim eu comentei com a Vânia, convidaram um obreiro de uma determinada igreja para fazer uma oração. E quando eu vi assim, aí eu pequei, né? Eu disse, eita, pai, vai já sair coisa. Mas não, mas ele chegou, fez dar a saudação na igreja e orou, uma oração assim concisa, tá? Eu fiquei, rapaz, mas fiquei admirado com eles. Foi, mano? Cometeu, você viu ali, mano? O cara foi. Mas a ideia era de que ia sair, foi bacana ali. Sim, mas continuemos, né? Então nós estamos falando aí o 6, que é durante o culto. Se está cantando, cante. Deixe a melodia ser em seu coração ao Senhor. Efésios 5,18, que ele aqui diz que nós temos que louvar o Senhor com cânticos, com hinos espirituais, etc, etc. Muito interessante. Além disso, quando a mensagem for pregada, concentre sua atenção na palavra de Deus, cingindo os lombos, como diz Efésios, do vosso entendimento, para que seus pensamentos não fiquem vagando sem rumo. Não olhe ao redor para ver quem está sentado perto, de quem nem roupa, essas coisas, está olhando para a roupa e essas coisas não. Guarde-se contra o ócio da mente, a sonolência que é promovida pela televisão e mídia impressa. A mente continuamente indisciplinada dificilmente alcançará as exigências da adoração pública. Ore pedindo compreensão e iluminação. Muitas vezes, num dia de trabalho, cansaço, é muito difícil nós nos mantermos vigilantes sem pestanejar. Eu viajei, agora quando nós fomos a Avelino Lopes, aí nós saímos da porta de casa, saímos 5 da manhã e chegamos lá às 15 e pouco. Né? Então só foi preparar ali, irmos para o culto. Culto muito bonito à noite, os olhos estavam pesados, mas eu segurei. Daí a irmã Vânia disse, eu ainda pestanejei, ela falou, né? Aí eu disse, não, eu segurei, mas o negócio estava pesado. Eita, não. Mas o culto era agradável, tudo, um ambiente favoreceu você ficar atento, mas é um sacrifício muito grande. Mas tem pessoas, não, que ele dormiu à tarde, ele não trabalhou, e no domingo está dormindo no culto. Eu vi gente dormindo na hora dos louvores. Não, aí não justifica. Não justifica. E às vezes você está baqueado. Foi um dia hoje de quinta-feira, que você pegou no pesado mesmo. Aí ficar aqui ouvindo o pastor João Pedro, dá sono mesmo. Dá para... Não, hoje passa, mas no domingo que você não fez nada, dormiu à tarde, aí é molecagem. Em Açailândia,
Aí, lá não tinha igreja batista, aí no meio de semana eu ia lá para a assembleia, lá com os irmãos, então, chegava lá, eles me davam a oportunidade. Aí um pregador daquele do interior, ele disse assim: olha, irmãos, você vem para cá, e quando você vai dormir, saiba que é um demônio pequenininho, que ele vai, monta na sua cacunda, e fica ali na sua cacunda fechando os seus olhos. Aí eu disse: vinte, eu estava até com sono. Na mesma hora passou o sono. E foi, vai para lá, Satanás, no meu não. Mas é bom, esses pregadores, eles trazem uns ensinos. Bom, mas assim, nos esforçarmos, né? Nos esforçarmos para o melhor. Sei que Deus entende, cada um sabe da nossa labuta, certo? Não faça críticas excessivas ao pastor, nem a outros adoradores. Não deixe que ninguém obscureça a palavra e prejudique a verdadeira adoração. Seja por irreverência de alguém, nem mesmo pregadores contando histórias, piada ou só bate-papo, que o Senhor repreenda tais ministros. De nossa parte, não vamos receber acusações contra um ancião, um pastor, a não ser diante de 2 ou 3 testemunhas, já diz lá. Então, 1 Timóteo 5, não vamos deixar, 1 Timóteo 5,19, não vamos deixar o nosso coração endurecer, ou a nossa mente variar. Não é porque a irmã está com um vestido muito colorido, uma sandália que não combina com, não está uniforme, mas, gente, nós viemos para adorar. Vamos para adorar, então foque em Deus. Geralmente o homem, o macho mesmo, tá, né? Pegador, ele não fica olhando para sapato, para roupa, essas coisas não, assim, né? Você pode perguntar a um homem: rapaz, tu viu o sapato do Alex? Sapato? Não, a gente não olha não, o homem é bruto, ele é um jumento, assim, tá. Mas tem uns homens que ficam olhando: rapaz, a roupa do Alex não está combinando. Pai, isso é coisa de mulher, não é coisa de homem não. Então, se você é homem e tem esse negócio aí, olha, homem não presta atenção a essas coisas não. Vamos lá. Então pare de estar criticando, porque quando você está criticando, você perde o vínculo com a adoração. Perde o vínculo com a adoração. O Alex é um caba bruto. Vamos lá. E Francílio, em relação às críticas, a pregação, às vezes o pregador não está indo bem, não sei, tá no bate-papo, está contando histórias longas, não sei, alguma coisa do tipo. Pode ser que a pessoa também que vai à frente, como a irmã Vânia falou, né? Chega lá, já começa a falar demais, termina atrapalhando o culto. Eu penso assim, que um verdadeiro adorador, ele está observando aquilo ali, naquele momento que ele percebe, ele deve orar pelo aquele problema ali, abaixar a cabeça ali e orar. Eu já vi casos ali no nosso Ministério de Libras, que às vezes a pessoa que vai interpretar se atrapalha toda e começa a errar e tudo. E a gente não pode estar ali para criticar, a gente abaixa a cabeça e ora para que Deus possa usar aquela pessoa, né? Porque é fácil a gente olhar ali, eita, o irmão está errado, para depois falar mal dele, mas naquele momento nós estamos preocupados com o culto, então nós devemos orar para aquela pessoa fazer o que tem que ser feito lá na frente para Deus, né? Se consertar lá na frente. Eu penso assim. Uma outra questão assim, quando você vê falhas em uma pessoa onde se pode melhorar, chegue com humildade, e converse com a pessoa: irmão, se você fizer assim, tal, vai melhorar. Se você vê que você não tem intimidade com aquela pessoa, converse com alguém que tem intimidade com ela, para esse alguém dar um toque, ajudar.
Porque dificilmente nós percebemos falhas em nós mesmos. É preciso alguém de fora chegar e nos dar uma orientaçãozinha. Com amor. Eu me lembro aqui nessa igreja, que o Zé Luiz e Lite vão ver, que aqui essa igreja falava mais no nome de Satanás do que de Jesus. Toda coisa prega, Satanás, 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 Satanás. E aí eu, novo, também entrei naquela, e na pregação era mais Satanás do que Jesus. Aí uma vez o pastor Costa e Silva, conversando comigo, disse: irmão, olha, quando você estiver pregando, fale mais de Jesus, deixa o Satanás para lá, tal. Aí eu me toquei, né? Eu disse: rapaz, sabe que é mesmo. E aí, Satanás é só um coicezinho dele daqui a acolá, mas é Jesus. E eu fiz a minha correção diante daquilo. Provavelmente ele tenha falado a outros, mas não quiseram ali entender. Pastor Edmar. Ainda no gancho do que o Francílio falou, eu lembrei que há uma expressão, eu não lembro bem a expressão na língua inglesa, os norte-americanos nas igrejas negras, né? Eles, geralmente o pastor, né, ele é mais solto, né, ele anda ali no meio do público, da igreja, e quando o pastor ele está pregando a mensagem e ele faz essa viagem, né, vai longe, não volta para o texto, eles utilizam essa expressão, né, pastor pregue a palavra. Então, com essa palavra, como se fosse uma palavra de ordem, eles fazem com que o pregador, opa, eu tenho que voltar para o que eu comecei e disse que ia falar. Sim. Pois é, né? E aí, queridos? Aqui vem o 8, né? Quando a Bíblia for lida, cantada ou exposta, aplique diligentemente a verdade a si. Comprometa-se em obedecer, considere cada palavra de repreensão, conselho e exortação como necessária e útil a você, né? A você. Então ali, Deus ele quer falar comigo, ele pode falar através do canto, da pregação, da oração. E se me tocou, devo eu receber a exortação e buscar mudar. Mas a questão é que, às vezes, o pregador nem sabe o que está acontecendo comigo. E ele, na mensagem, Deus tocou naquilo ali. Aí eu digo, ele estava jogando indiretas a mim. Não, foi Deus. Quem é pregador aqui, sabe que muitas vezes, após uma pregação, pessoas nos procuram e dizem: pastor, essa mensagem foi totalmente para mim, pastor. É muito comum, dificilmente eu prego, né, para não chegar alguém e dizer: foi para mim, pastor, eu estava precisando mesmo disso aí. E eu nem sabia o que estava acontecendo na vida dele. Então, assim, às vezes a mensagem, ela cola realmente em nós. Então, recebamos. E por último, a adoração. Mesmo a pública, é fundamental uma coisa pessoal e particular. Aquilo que já no primeiro ponto também nós falamos. Se eu não estou preparado, particularmente, dificilmente eu vou entrar na atmosfera geral da adoração. Muita gente assiste os cultos semana após semana e realmente nunca adora. Mas em algum lugar na assembleia, sentado num banco e meditando na palavra, há um santo cujo coração se ergue em louvor e adoração a Deus. Então, meus queridos, vamos entender, vamos ser realmente esse adorador que Deus quer que nós sejamos. Aí você leva a página, lê com mais paciência em casa, utiliza aquilo que você julga ser bom para você, o que não é, deixe lá. Então, vamos comer a carne e deixar as espinhas de lado. Amém? Mais alguma coisa? Então vamos orar e irmos para casa. Não vamos sair correndo não, podem ir devagar mesmo.
Querido Deus, obrigado, Pai Santo, por mais um dia que a cada um de nós foi dado. Obrigado pela tua proteção, pela provisão. Obrigado por o Senhor ter nos assistido até a nossa vinda aqui, por este momento de cântico, de adoração, pela tua palavra, que conservemos, ó Deus, firme a tua palavra, que ela seja de fato o nosso alicerce e que nada venha nos demover da mesma. Agora, ó Deus querido, a nossa petição é uma noite abençoada, um ótimo retorno às nossas casas, e que o dia chamado amanhã seja mais um dia de vitória na tua presença. Portanto, Pai querido, livra-nos de todos os males, do pecado, das astutas ciladas do inimigo, e faz com que andemos de cabeça erguida, olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Portanto, aplane o nosso caminho, de modo que não venhamos olhar nem para a direita, nem para a esquerda, tampouco para trás, mas unicamente para o nosso Salvador. Muito obrigado, e obrigado pela vida de todos, obrigado pelo teu povo espalhado sobre a face da terra. Assim oramos, assim agradecemos, teu Pai querido, é no nome precioso de Cristo Jesus. Amém. Pois, irmãos, uma boa noite, Deus o abençoe grandemente.